Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Declaração Gravissimum Educationes sobre a Educação Cristã, escrita pelo Papa Paulo VI em 1965. Proémio. Importância e atualidade. O Sagrado Concílio Ecumênico considerou atentamente a gravíssima importância da educação na vida do homem e a sua influência cada vez maior no progresso social do nosso tempo. Na verdade, a educação dos jovens e até uma certa formação continuada dos adultos torna-se, nas circunstâncias atuais, não só mais fácil, mas também mais urgente. Com efeito, os homens, mais plenamente conscientes da própria dignidade e do próprio dever, anseiam por tomar parte cada vez mais ativamente na vida social, sobretudo na vida económica e política. Os admiráveis progressos da técnica e da investigação científica e os novos meios de comunicação social dão aos homens a oportunidade de, gozando por vezes de mais tempo livre, conseguirem mais facilmente a cultura intelectual e moral e de mutuamente se aperfeiçoarem, mercê dos laços de união mais estreitos, quer com os grupos, quer mesmo com os povos. Por isso, em toda a parte se fazem esforços para promover cada vez mais a educação. Declaram-se e registam-se em documentos públicos os direitos fundamentais dos homens, e em particular dos filhos e dos pais relativos à educação. Com o aumento crescente do número de alunos, multiplicam-se e aperfeiçoam-se as escolas e fundam-se outros centros de educação. Cultivam-se com novas experiências os métodos de educação e de instrução. Realizam-se grandes esforços para que tais métodos estejam à disposição de todos os homens, embora muitas crianças e jovens ainda não possuam formação mais elementar, e tantos outros careçam de educação adequada, na qual se cultivem simultaneamente a verdade e a caridade. Visto que a Santa Mãe Igreja, para realizar o mandato recebido do seu fundador, de anunciar o mistério da salvação a todos os homens e de tudo restaurar em Cristo, deve cuidar de toda a vida do homem, mesmo da terrena, enquanto está relacionada com a sua vocação celeste. Tem a sua parte no progresso e ampliação da educação. Por isso, o Sagrado Concílio enuncia alguns princípios fundamentais sobre a educação cristã, maiormente nas escolas, princípios que serão depois desenvolvidos por uma comissão especial e aplicada nos diversos lugares pelas conferências episcopais. Direito universal à educação. Ponto 1. Todos os homens, de qualquer estirpe, condição e idade, visto gozarem da dignidade de pessoa, têm direito inalienável a uma educação, correspondente ao próprio fim, acomodada à própria índole, sexo, cultura e tradições, pátrias, e, ao mesmo tempo, aberta ao consórcio fraterno com os outros povos, para favorecer a verdadeira unidade e paz na Terra. A verdadeira educação, porém, pretende a formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último e, ao mesmo tempo, ao bem das sociedades de que o homem é membro e em cujas responsabilidades, uma vez adulto, tomará parte. Por isso, é necessário que, tendo em conta os progressos da psicologia, pedagogia e didática, as crianças e os adolescentes sejam ajudados, em ordem ao desenvolvimento harmónico das suas qualidades físicas, morais e intelectuais e à aquisição gradual, num sentido mais perfeito da responsabilidade da própria vida, retamente cultivada, com esforço contínuo e levada por diante na verdadeira liberdade, vencendo os obstáculos com magnanimidade e constância. Sejam formados numa educação sexual positiva e prudente, à medida que vão crescendo. Além disso, de tal modo se preparem para tomar parte na vida social que, devidamente munidos dos instrumentos necessários e oportunos, sejam capazes de inserir-se ativamente nos vários agrupamentos da comunidade humana,
se abram ao diálogo com os outros e se esforcem de boa vontade para cooperar no bem comum. De igual modo, o Sagrado Concílio declara que as crianças e os adolescentes têm direito de serem estimulados a estimar retamente os valores morais e a abraçá-los pessoalmente, bem como a conhecer e a amar Deus mais perfeitamente. Por isso, pede insistentemente a todos os que governam os povos orientam a educação, para que providenciem que a juventude nunca seja privada deste sagrado direito. Exorta, porém, os filhos da Igreja a que colaborem generosamente em todo o campo da educação, sobretudo com a intenção de que se possam estender o mais depressa possível a todos e em toda a parte os justos benefícios da educação e da instrução. Natureza e fim da educação cristã. Ponto 2. Todos os cristãos que, uma vez feitos novas criaturas mediante a regeneração pela água e pelo Espírito Santo, se chamam e são de facto filhos de Deus, têm direito à educação cristã. Esta procura dar não só a maturidade da pessoa humana acima descrita, mas tende principalmente a fazer com que os batizados, enquanto são introduzidos gradualmente no conhecimento do mistério da salvação, se tornem cada vez mais conscientes do dom da fé que receberam. Aprendam, principalmente na ação litúrgica, a adorar Deus Pai em espírito e em verdade, conforme está escrito no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23. Disponham-se a levar a própria vida segundo o homem novo, em justiça e santidade de verdade. E assim se aproximem do homem perfeito, da idade plena de Cristo, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, e colaborem no aumento do corpo místico. Além disso, conscientes da sua vocação, habituem-se quer a testemunhar a esperança que neles existe, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quer a ajudar a conformação cristã do mundo, mediante a qual os valores naturais assumidos na consideração integral do homem, redimido por Cristo, cooperem no bem de toda a sociedade. Por isso, este Sagrado Concílio lembra aos pastores de almas o dever de dispor as coisas de maneira que todos os fiéis gozem desta educação cristã, sobretudo os jovens, que são a esperança da Igreja. Os educadores, pais, sociedade civil e Igreja. Ponto 3. Os pais que transmitiram a vida aos filhos têm uma gravíssima obrigação de educar a prole e, por isso, devem ser reconhecidos como os seus primeiros e principais educadores. Esta função educativa é de tanto peso que, onde não existir, dificilmente poderá ser suprida. Com efeito, é dever dos pais criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens, que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos. A família é, portanto, a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade. Mas é sobretudo na família cristã, ornada da graça e do dever do sacramento do matrimónio, que devem ser ensinados os filhos desde os primeiros anos, segundo a fé recebida no batismo, a conhecer e a adorar Deus e a amar o próximo. É aí que eles encontram a primeira experiência, quer da sã sociedade humana, quer da Igreja. É pela família, enfim, que eles são, pouco a pouco, introduzidos no consórcio civil dos homens e no povo de Deus. Caiam, portanto, os pais na conta da importância da família verdadeiramente cristã, na vida e no progresso do próprio povo de Deus. O dever de educar, que pertence primariamente à família, precisa da ajuda de toda a sociedade. Portanto, além dos direitos dos pais e de outros a quem os pais confiam, uma parte do trabalho da educação, há certos deveres e direitos que competem à sociedade civil, enquanto pertence a esta ordenar o que se requer para o bem comum temporal.
Faz parte dos seus deveres promover de vários modos a educação da juventude. Defender os deveres e direitos dos pais e de outros que colaboram na educação e auxiliá-los, segundo o princípio da subsidiariedade, ultimar a obra da educação, se falharem os esforços dos pais e das outras sociedades, tendo, todavia, em consideração os desejos dos pais. Além disso, fundar escolas e instituições próprias, na medida em que o bem comum o exigir. Finalmente, por uma razão particular, pertence à Igreja o dever de educar, não só porque deve também ser reconhecida como sociedade humana capaz de ministrar a educação, mas sobretudo porque tem o dever de anunciar a todos os homens o caminho da salvação, de comunicar aos crentes a vida de Cristo e ajudá-los, com a sua contínua solicitude, a conseguir a plenitude desta vida. Portanto, a Igreja é obrigada a dar, como mãe, a estes seus filhos aquela educação, mercê da qual toda a sua vida seja imbuída do Espírito de Cristo. Ao mesmo tempo, porém, colabora com todos os povos na promoção da perfeição integral da pessoa humana, no bem da sociedade terrestre e na edificação do mundo configurado mais humanamente. Meios da Igreja para a educação cristã. Ponto 4. No desempenho do seu munus educativo, a Igreja preocupa-se com todos os meios aptos, sobretudo com aqueles que lhe pertencem. O primeiro dos quais é a instrução catequética, que ilumina e fortalece a fé, alimenta a vida segundo o Espírito de Cristo, leva a uma participação consciente e ativa no mistério de Cristo e impele a ação apostólica. A Igreja aprecia muito e procura penetrar e elevar com o seu espírito também os restantes meios para cultivar as almas e formar os homens, como são os meios de comunicação social, as múltiplas organizações culturais e desportivas, os agrupamentos juvenis e, sobretudo, as escolas. Importância das escolas. Ponto 5. Entre todos os meios de educação, tem especial importância a escola, que, em virtude da sua missão, enquanto cultiva atentamente as faculdades intelectuais, desenvolve a capacidade de julgar retamente, introduz no património cultural adquirido pelas gerações passadas, promove o sentido dos valores, prepara a vida profissional. E criando entre alunos de índole e condição diferentes um convívio amigável, favorece a disposição à compreensão mútua. Além disso, constitui como que um centro em cuja operosidade e progresso devem tomar parte, juntamente, as famílias, os professores, os vários agrupamentos que promovem a vida cultural, cívica e religiosa, a sociedade civil e toda a comunidade humana. É bela, portanto, e de grande responsabilidade a vocação de todos aqueles que, ajudando os pais no cumprimento do seu dever e fazendo as vezes da comunidade humana, têm o dever de educar nas escolas. Esta vocação exige especiais qualidades de inteligência e de coração, uma preparação esmeradíssima e uma vontade sempre pronta à renovação e à adaptação. Fim da primeira parte. Papa Paulo VI.